Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre uma obra de animação que eu gosto muito, que é uma obra sobre vampiros. E para quem não sabe, eu não sei se eu já comentei isso aqui no canal, mas eu amo o universo dos vampiros, principalmente aqueles vampiros mais antigos, aqueles vampiros mais raiz, sabe? Eu acho fabuloso o universo dos vampiros. E o tema escolhido para o vídeo de hoje é nada mais, nada menos do que Vampire Hunter D, ou também conhecido como O Caçador de Vampiros D. Vampire Hunter D é uma série de romances japonesa escrita por Hidekuki Kikuchi e ilustrada por Yoshitaka Amano. Inclusive, o Yoshitaka ele participou do processo produtivo de nada mais nada menos do que Sandman The Dream Hunters, colaboração com Neil Gaiman. Então, só daí a gente percebe que vem coisa boa. Iniciando-se a produção dos romances no ano de 1983, até o dado momento a gente tem 31 romances que abrange 44 volumes apenas. Mas também essa série de romances foi adaptada para anime, audiodrama, mangás e quadrinhos e até livros de arte, que eu acredito que seja aqueles livros de artbook. Possível série de anime, de animação, já foi anunciada desde 2015, porém, até então não saiu do papel. Pelo que eu encontrei na internet, foi que essa série estaria sendo produzida por um estúdio ocidental, mas até então não saiu do papel, porque a animação de 2015 para cá não chegou a encontrar o sol. Não chegou a ver o sol. Embora no ano de 2018 houve mais algumas atualizações e rumores sobre essa série que se chamaria Vampire Hunter The Series, mas não saiu do papel. No ano de 2007 teve também o lançamento da sua versão em mangá, que foi adaptado pelo ilustrador Saiko Takaki. E essa série ela foi publicada no Japão, Estados Unidos e Europa. Esse projeto ele foi supervisionado pela editora digital Mangá e também pelo autor dos livros, que tinha como objetivo principal adaptar fielmente todo o catálogo de livros no formato de mangá. No entanto, o mangá ele foi concluído no seu 8º volume devido a uma lesão que o ilustrador teve e não pôde continuar com o projeto. Houve também adaptação para videogame, que foi feita pela PlayStation e é focada também no conteúdo existente nos livros, que é um dos poucos jogos de terror que existia principalmente na época que foi lançado, que tinha seu foco de sobrevivência em torno de vampiros, e a sua jogabilidade era muito semelhante aos jogos iniciais de Resident Evil. Um segundo jogo também foi lançado, que é totalmente inspirado no segundo filme da franquia, que é o Vampire Hunter Bloodlust, e ele foi lançado também com o mesmo contexto do filme. Já as animações para filme, o primeiro filme se chama Vampire Hunter D, e ele foi lançado no ano de 1985, ou seja, é uma animação da década de 80, bastante antiga, mas embora seja uma animação antiga, ela não deixa a desejar em absolutamente nada, principalmente na arte do traço, do desenho, dos personagens, as estéticas de cenário e até mesmo trilha sonora. O roteiro ele é baseado no primeiro volume do livro, que possui o mesmo nome. O enredo desse primeiro filme ele é bem simples. É um universo onde o mundo está passando por uma situação meio que de holocausto pós-nuclear, e a protagonista, a Doris, e o seu irmão mais novo, eles contratam o Dee, que é o vampiro lá, o caçador,
para proteger eles de um grande senhor vampiro que meio que atormentava a região. Pelo que eu andei me informando, a animação possui algumas divergências do livro, como mudança de características físicas dos personagens ou algumas coisinhas, mas ainda assim essa animação, sinceramente, não deixa a desejar em nada. Eu já assisti, acredito que umas 2 ou 3 vezes, e é muito boa. É uma animação simples, o enredo é simples, mas a sintonia dos personagens, a trilha sonora, o baile da luta dos personagens também é muito bom, é muito interessante. Possui características de HP Lovecraft, da questão folclórica também do vampiro e de outros monstros folclóricos. Então, para mim, eu achei muito interessante o primeiro filme. Já a segunda animação, o Vampire Hunter Bloodlust, ela foi lançada no ano de 2000. A gente claramente já consegue ver uma mudança grande na animação, uma animação mais moderna, mais bonita, mais refinada. A gente percebe dessa animação de 2000 para a primeira, embora a animação primeira, gente, sinceramente, não deixa a desejar em nada. Se você assistir com uma boa resolução, você vai ver que é uma animação muito bonita. Até porque eu acredito que quem para assistir um filme da década de 80, um filme de 2000, certamente é uma pessoa que gosta de animes mais underground, de animes mais antigos. Não é bem aquela pessoa que só assiste anime da temporada, o que não tem nenhum problema. Eu assisto anime de temporada, porém é uma pessoa que curte animações mais antigas, então certamente essa pessoa vai se deliciar com o traço desse anime e com a maneira que ele vai se desenvolvendo. Porque eu percebi que o protagonista, o Dee, ele possui elementos de tantos e tantos e tantos outros vampiros e caçadores de vampiros que a gente já conhece em outras séries, como Van Helsing. Me lembrou também elementos de Castlevania, o próprio Conde Drácula, até porque não tem como criar uma história sobre vampiros e não beber da fonte de Drácula, né? Então possui muitos elementos mitológicos, sabe? Então eu acho muito interessante, principalmente por manter aquela pegada mais dark que a gente vê naquelas histórias mais antigas sobre vampiros. Mas voltando a falar sobre a animação de 2000, que é a Bloodlust, a gente vê essa mudança grande na animação, essa melhoria. Fatores como trilha sonora, cenários, amadurecimento dos personagens também são visíveis. Inclusive o protagonista, quando a gente conhece no primeiro filme, ele é bem mais fechado. No segundo filme, e a gente já vê uma outra face do protagonista, embora o caçador, né, o vampiro Dee, ele tem aquele perfil misterioso que ele sempre vai meio que deixar uma interrogação na sua cabeça. Isso é fato, e mesmo nessa segunda adaptação a gente ainda fica com algumas interrogações sobre sua origem e sobre o real objetivo dele, e isso sem dúvidas é a cereja do bolo que faz com que a história tenha originalidade e tenha o seu próprio objetivo. Nesse segundo filme, ele vai ser contratado mais uma vez por uma família que quer recuperar a jovem Charlotte, que ela é sequestrada por um vampiro, e junto a um outro bando de vampiros que vai surgir lá na história, bem aleatoriamente, ele vai ao encontro de Charlotte para recuperá-la, e acaba rolando um plot twist bem interessante sobre a Charlotte e sobre o vampiro que supostamente havia sequestrado ela. Eu achei muito bom esse plot. Os combates são muito bem feitos, o baile de luta segue entregando muito, ou seja, quem curte animações que tem muita luta vai curtir esse segundo filme também. Então eu poderia dizer que Vampire Hunter, ele amadureceu perfeitamente como um vinho, porque independente dele ter sido visto no passado ou ser assistido atualmente,
com certeza ele vai entregar entretenimento, ele vai entregar bastante em sua história, animação e trilha sonora. Ainda mais nos olhos daqueles que gostam de animações antigas. Vampire Hunter, principalmente o segundo filme, ele obteve muito respeito pela crítica por suas técnicas avançadas na animação para a época em que foi lançado. Ou seja, para a época em que esses filmes foram lançados, a animação estava muito além do seu tempo. O estilo da arte detalhada também. É como eu falei, o traço, a arte do anime é muito bonito, tanto em cenários quanto em pequenos aspectos físicos dos personagens, mas também sua sofisticada trilha sonora orquestral. A trilha sonora desse filme não é qualquer coisa, gente. Além de que ele possui uma vibe meio assim de faroeste com vampiros, sabe? É bem diferente de tudo que eu já vi relacionado a vampiros e ao mesmo tempo, claramente lembra tudo que já vimos quanto a vampiros. No geral, em ambas as adaptações, a gente sempre fica na dúvida sobre algumas coisas, como o mundo chegou àquele ponto, como os vampiros eles conseguiram ter tanta relevância ao ponto de controlar regiões, de ficar tão além dos seres humanos. Se o nosso protagonista, o vampiro Dee, ele realmente é filho do Drácula ou não, e o que está por trás de toda a história não contada nas animações. Infelizmente eu não li os livros, tenho interesse, mas nunca cheguei a ler. Gostaria muito que uma animação, uma série em animação saísse do papel e realmente acontecesse. Acredito que seria perfeito para quem gosta de Castlevania, para quem assistiu a série de Castlevania na Netflix e gostou, sem dúvidas iria curtir muito Vampire Hunter e seria uma experiência perfeita, magnífica, poder conhecer um pouco mais dessa história e saber ter as respostas que não são dadas na animação, porque algumas coisas ficam muito no ar, sabe, gente? No mais é isso, me falem aí se você já assistiu Vampire Hunter D ou o segundo filme. Desde já quero avisar que tanto o primeiro filme quanto o segundo filme podem ver separadamente. Digamos que você viu primeiro Bloodlust, não vai afetar na história do primeiro filme, então se acaso você viu separadamente, não vai ter problema em assistir o outro depois, ou se você só assistiu um, também não vai ter problema. O ideal é que você assista os dois, e se puder assistir na ordem cronológica de lançamentos, a sua experiência vai ser bem melhor. Mas me falem aí se vocês já assistiram, que impressão vocês tiveram ao concluir, ao assistir esses filmes, se curtiram a arte, a trilha sonora e a animação, se concordam se é um bom filme ou não, certo? Me indiquem também filmes onde tem o protagonismo de vampiros. Eu gosto muito de vampiros, então vai ser um prazer ver e quem sabe trazer esse conteúdo aqui pro canal. E é isso, pessoal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Muitos dos que assistem os vídeos ainda não são inscritos aqui no canal. E para poder acompanhar os próximos vídeos, principalmente esses vídeos em primeira mão, pois eu estou postando todas as quartas-feiras às 11h45 vídeos novos aqui no canal, e sexta-feira também tem, só que são vídeos menores no mesmo horário, então você precisa estar inscrito. Então se inscreve aí no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, também poder ajudar o canal a crescer e atingir mais pessoas. E o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.